Damn. Como encantar o cliente e aumentar a clientela e decolar em 2021? Você já ouviu falar que a propaganda é a alma do negócio? Pois é. Mas um bom atendimento é sempre o que fica marcado. Vamos conversar agora com a publicitária, especialista em marketing e encantamento do cliente, Aline Onida, que vai dar dicas super legais para você fidelizar seus clientes e arrebentar nas vendas em 2021. Bom dia, Aline, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. Bem-vinda ao Manhã da Piedade. Obrigada. Primeira coisa que eu queria conversar com você. Como encantar o nosso cliente? Olha, encantar o nosso cliente é muito simples. É primeiro a gente lembrar que, antes de tudo, nós temos um ser humano ali lidando com a gente. E que a gente tem que cuidar dele, para que ele volte mais vezes. Então, a primeira coisa é o cliente sentir que você entende o que ele precisa e oferece estar ali para servir ele. Colocar ali, se colocar no posicionamento de servir o outro. Entregar o melhor que você pode com o seu serviço, com o seu produto, o que for. Isso é tão simples, né? Porque ele se conecta com o ser humano que está ali atrás, que ele está atendendo, que ele está vendendo, que a gente está lidando. Então, a gente sempre buscar o melhor para ele e servir esse cliente da melhor forma que a gente puder. Mas, Aline, é assim, a gente sabe que o óbvio precisa ser dito, porque às vezes as pessoas não entendem, né? Então, eu como Sim. consumidora, eu sei que existem técnicas, não só aquelas técnicas antigas, que eu sei que às vezes, tá usando uma técnica para me fisgar. Mas eu sei que existem técnicas emocionais, psicológicas, que a gente pode abordar esse cliente sem parecer que eu estou usando técnica. Sim, exatamente. Eu falo muito de criar um processo para encantar o cliente. E aí, nesse processo, são coisas óbvias, que nem você falou. Que é, por exemplo, um cliente, se você quer ter um cliente que volte mais vezes a comprar o seu produto ou o seu serviço, você primeiro tem que ter um produto ou um serviço excelente. Ninguém volta para um produto que é mais ou menos, e muito menos para um produto ruim, né? Então, a gente tem que mostrar o melhor. Então, se você vende pão de queijo, esse é o melhor pão de queijo que a pessoa já comeu. E aí você ir melhorando sempre o seu produto, a massa, os ingredientes, a forma de assar, a forma de entregar para ele. Isso é o básico, você entregar o melhor que você puder. Depois a gente começa a falar assim, beleza, meu produto já está bom, ou estou em constante evolução, preciso falar agora sobre atender bem. E atender bem é sorrir para o cliente de forma verdadeira, que o sorriso realmente abre portas, o cliente percebe que realmente está sendo bem recebido naquele lugar. E atender o cliente da forma mais ágil que você puder, poupando o tempo dele, né? Não ficar de enrolação, às vezes, para dar uma resposta. E ser super cordial, atencioso também ao lidar com o cliente. E Se for um paciência. produto que você... Paciência. Então, quando a gente quer vender algo, lidar com outro, a gente tem que ter paciência. A gente tem que ter paciência para lidar com todos os tipos de pessoas, né? Com o filho, com os pais, com o marido, com a esposa, com quem for. Então, com o cliente é a mesma coisa. Paciência. E ter essa facilidade também. Se for um produto também que a gente se entrega, ter uma facilidade de entregar o produto. Então, a gente está no meio de uma pandemia. Muitas pessoas não podem ir até um lugar, até uma loja física. Então, você tem que entregar para esse cliente. Então, cada vez mais, essa experiência de entrega, mesmo depois da pandemia, mesmo quando tudo isso tiver resolvido, vai fazer parte do dia a dia das pessoas, essa facilidade também, né? Então, a gente está falando, primeiro, ter um bom produto, um bom serviço, ter um bom atendimento, um atendimento ágil, facilidade em entregar o seu produto ou o seu serviço também. E depois a gente vai para formas de pagamento, né? Ter um pagamento fácil também para o cliente. Depois a gente vai pensando na localização para o cliente encontrar a gente.
e depois a gente pensa em surpreender ele. Eu nunca falo de técnicas para a gente fisgar o cliente, para fazer. Eu sempre falo de fazer o básico bem feito. Isso já é o suficiente para a gente trazer mais clientes. Nada daqueles. Não que seja errado técnicas de fechamento de vendas, mas o que eu falo muito é de encantar o cliente. E a gente encanta fazendo o básico muito bem feito, tendo esse passo a passo, preocupando com o produto, com o serviço, com a forma de abordar o ser humano que está ali por trás da compra. Aline, o antes, o durante e o depois. Para isso, eu preciso conhecer bem o meu cliente. Como conhecer bem o meu cliente? Olha, toda conversa que a gente tem com o cliente, a gente começa a conhecer mais ele. E a gente, quando vai conversar com o cliente, a gente tem que o cliente fala de escuta ativa. Quando a gente fala de escuta ativa, é estar parado, 100% focado em escutar o cliente. E não escutar o cliente já pensando numa resposta. Ah, eu vou falar isso para ele, eu vou vender. Não, para a cabeça e foca tudo no que ele está falando, para você entender quem ele é, para você analisar esse cliente. Mas existem outras formas também, se você não puder conversar com seus clientes. Hoje a gente tem o Instagram, o Facebook, as pessoas postam, por exemplo, em marcas maiores ou na sua própria empresa. A gente pode ler o que as pessoas estão falando de outras empresas. São clientes que têm clientes parecidos com o nosso, de empresas maiores que as nossas. Porque isso é uma forma da gente estudar muito bem quem é o nosso cliente, ver o que ele é, quem ele pensa. Se você tiver um perfil no Instagram, dá uma olhadinha nos seus clientes que te seguem, se eles têm filhos, se eles são casados, se eles são solteiros, o que eles fazem no final de semana, porque aí você já começa a entender mais quem ele é mesmo. E até a forma de conversar com ele é diferente. A gente conversa diferente de um jovem como uma pessoa mais velha. A gente tem que se adaptar assim, porque essas pessoas têm focos diferentes, né? Então a gente tem que ir conhecendo mesmo. E na medida que eu vou conhecendo o meu cliente, você, para fidelizar o meu produto, eles serem fiéis a mim, você acha interessante sempre ter um mimo, uma lembrancinha, alguma coisa assim, ou não é necessário? Olha, quando a gente fala de ter um mimo, uma lembrancinha, eu sempre brinco assim, eu já fiz até um post que era para a gente tomar cuidado com isso, por quê? É muito importante para a gente surpreender o cliente, mas a gente tem que deixar o básico que vem antes muito bem feito. Então, o produto tem que ser bom, o atendimento tem que ser bom, tem que ser ágil, para depois a gente falar de surpreender o cliente. Porque se a gente dá um mimo e o resto não está bem feito, o mimo não vai ter nenhum efeito. Mas, se está um produto ou serviço muito bem feito, um atendimento excelente, na hora que finalizar a compra, a gente dá um mimo para o cliente para surpreender ele, a gente está garantindo que esse cliente volte mais vezes. Principalmente quando a gente dá um mimo depois que ele comprar e não durante a compra. Porque depois que ele compra, o cliente entende, nossa, mas eu já ia fechar e ela ainda já fechei, já paguei. E a pessoa ainda me surpreendeu, ele entende, nossa, ela pensa em mim e volta mais vezes e te indica novos clientes. Então, o mimo é muito importante, sim, porque surpreende o cliente, mostra o quanto você tem carinho por ele, mas o básico, o anterior, a lição de casa tem que estar muito bem feita. Senão, na hora que ele receber o mimo, ele vai ficar com raiva. Vai Não é? mesmo. E é isso que a gente não quer que aconteça. Não quer, isso a gente não quer. No seu Instagram é @AlineOneda. Tá na tela, Isso né? mesmo. Você mesmo. No seu Instagram dá essas dicas para as pessoas? Dou sempre. Eu posto todos os dias dicas de como você encantar o seu cliente, tanto no Instagram quanto no YouTube também. No YouTube, toda quarta-feira, eu posto novos vídeos também com dicas. Essa semana eu vou falar sobre uma retrospectiva de 2020, do que as empresas fizeram para inovar. E é também a Aline Oneda. É um prazer sempre conversar. Eu converso muito com os clientes, com o público em geral, com consumidores, até pessoas que não têm um negócio, porque me ajudam a trazer conteúdos para quem tem um negócio melhorar seus negócios.
E eu foco a gente sempre focar no básico bem feito, a gente fazer o que a gente não precisa ter aquelas técnicas mirabolantes, gastar milhões de dinheiro. A gente pode fazer com o que a gente tem nas mãos, a gente pode encantar nosso cliente, transformar clientes comuns em clientes que vendem. Eu tenho até um curso também que eu divulgo no Instagram, chama Cliente que Vende. Isso é maravilhoso, porque você está conversando com as duas pontas, né? O fornecedor e aquele que recebe. E, Aline, de tudo isso que a gente falou, se você acha que tem que acrescentar mais alguma coisa, se não, quais são as suas dicas finais para o cliente surpreender em 2021? Olha, tem um assunto que eu gosto muito, que a gente estava falando depois da venda. Todo o contato que o cliente tem com a gente, depois que ele comprou, eu falo assim, vamos substituir, tirar do dicionário, tirar das nossas falas o pós-venda e substituir por um pré-venda. A gente pensar que tudo que o cliente fala com a gente está se preparando para ele comprar de novo, para fazer uma pré-venda para ele. Então a gente sempre está ali pensando no futuro e não só no agora. Porque é muito mais fácil e barato vender para um cliente que já te conhece do que para um cliente novo. Então vamos focar em sempre trazer os mesmos clientes mais vezes para a gente, para eles voltarem e indicarem novos clientes. E em 2021, quem tem clientes é cuidar muito bem desses clientes. É tratar eles como um ser humano, dar o melhor que você pode quando você estiver atendendo ele. Servir ele. Muita gente eu vejo que não gosta muito de lidar com o cliente porque não gosta de servir o outro. Mas servir o outro é quando a gente coloca o melhor da gente, quando a gente cuida do outro cliente. E isso pode ser em todos os negócios. Eu tenho um cliente que é uma sorveteria e eles sempre falaram o seguinte, que quando o cliente vem até eles numa sorveteria, às vezes o cliente está tão triste por acontecer alguma coisa e vai lá para trazer um momento de prazer. Imagina que felicidade você tratar bem esse cliente que às vezes perdeu alguém, algum ente querido, mas vai lá tentar melhorar. Então, todo o trabalho que a gente faz é para o outro. Então, a gente sempre colocar isso, porque fica até mais leve, mais prazeroso trabalhar quando a gente está pensando no outro, para quem que a gente entrega o nosso produto ou serviço. Em 2021, isso mesmo, a gente cuidar dos nossos clientes, a gente pensar mais neles, a gente melhorar nosso produto, nosso serviço, inovar também, usar a criatividade para entregar formas diferentes de nosso serviço, nosso produto, que aí a gente vai ter um 2021 muito melhor. E para os clientes, valorizarem cada vez mais as empresas que você percebe que cuidam de você, que te tratam de forma diferente quanto cliente, porque aí você incentiva mais empresas a cuidarem dos clientes também. Os clientes podem ajudar as empresas, né? Também dando feedback quando é preciso. Feedback é dar um retorno, né? Respondendo pesquisa de satisfação para mostrar para as empresas como que elas podem ser melhores. E aí a gente consegue ter um mercado de trabalho, de mercado muito melhor. Imagina a gente ser bem atendido quando vai na padaria, quando vai na farmácia, quando vai fazer compra, quando vai no restaurante. Olha que maravilha! Que lindo isso do sorvete, né? E eu acho que serve para todos. Às vezes as pessoas estão querendo comer um chocolate, mas na verdade tem uma dor no coração, uma tristeza. E é tão lindo quando a gente enxerga o cliente como o maior bem precioso que temos no nosso negócio. E de tudo que você falou, uma coisa fica assim, fazer o arroz com feijão bem feitinho já é um grande passo, né? Muito. E a gente pensar, porque a gente sempre fala que a gente quer ser um ser humano melhor. Às vezes a gente quer fazer caridade e tudo, mas a gente pode também ser um bom ser humano no nosso trabalho, fazer a nossa missão, entregar o que a gente tem de melhor para o cliente, cuidar do outro ser humano que está ali, a gente não sabe o que o outro está passando. Então um sorriso, às vezes, na hora de entregar um chocolate, desejar um bom dia, salva o dia daquela pessoa. Ser gentil, né? Gentileza, né? Tão simples, tão pouco, que alegra tanto a vida das pessoas, né, Aline? Exatamente, exatamente. Aline, é o simples que fideliza. Queria que você falasse, testemunhasse as suas redes sociais, quem quiser te encontrar, quem quiser conversar, te procurar, além do Instagram, @AlineOneda, tem o canal do YouTube. Tem o canal do YouTube que é Aline Oneda.
Vai ser um prazer, assim, vocês podem me chamar lá, falar que me escutou aqui nessa conversa, que viu o nosso bate-papo, que vai ser um prazer a gente conversar, receber dicas também do que vocês gostaram quanto atendimento, serem atendidos, ou que vocês odiaram, porque eu vou colocando, dando dica para novas pessoas melhorarem. A gente tem que melhorar a nossa forma de atender, nossos relacionamentos com as empresas, e essa é a minha missão de vida aqui. Amei, amei, amei. Quem dera se todo comerciante, todo empresário tivesse essa visão e te buscasse para aprender a ter isso. Exatamente, é por isso que eu preciso da ajuda de mais gente, de divulgar o meu trabalho, meu curso online que chama Cliente que Vende, para que mais isso do que a gente está falando, esse método, mais empresários conheçam. E às vezes as pessoas não fazem um bom trabalho, não entregam um bom atendimento por pura falta de conhecimento. E aí, quando a gente leva e mostra a realidade, as pessoas vão melhorando, sim. É possível. Então, a gente precisa juntos, né, se ajudar e divulgar essas informações para melhorar mesmo o nosso mercado de trabalho, ser melhor atendido e viver nessa maravilha. Verdade, verdade. Aline, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Depender de nós, estamos divulgando. Ai, muito obrigada, eu que agradeço. Estou sempre às ordens aqui para voltar. Joia.